Olá pessoal, boa tarde a todos vocês que nos acompanham pelo Portal Roma News, na coluna Tributando e pelo YouTube em nossa TV Tributária. Hoje nós temos a alegria de receber em nosso espaço o Dr. Omar Freire, ele que é procurador do Estado do Pará, coordenador da Procuradoria Fiscal e é especialista em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Omar, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo entre nós. Boa tarde a todos. Domingos, obrigado primeiramente pelo convite, pela oportunidade de participar do Tributando. Pessoalmente, me sinto honrado de ser o primeiro procurador do Estado a receber esse convite e espero contribuir um pouco com algumas informações sobre a advocacia pública, especialmente na área tributária. Doutor Omar, você é procurador do Estado na área fiscal. Você pode nos dizer qual é a sua função na Procuradoria exatamente? Em que consiste o seu trabalho? Bom, primeiramente, para situar um pouco, o que a gente chama de Procuradoria Fiscal, ela concentra toda a atuação do Estado na área tributária e na cobrança de toda a dívida ativa do Estado, que pode ser tributária e não tributária, né? E nós temos ali dentro duas grandes divisões. Nós temos, primeiro, uma área, que é a Procuradoria Fiscal, efetivamente, que é a que eu coordeno, que concentra o que a gente chama de ações anti-exacionais, ou seja, são ações dos contribuintes, de maneira geral, que procuram um controle pelo judiciário da atuação fiscal do Estado. Aí nós temos lá dentro os mandados de segurança, nós temos ações ordinárias que procuram uma decisão declaratória, uma decisão anulatória, constitutiva, enfim. E nós temos também, ao lado dela, a Procuradoria da Dívida Ativa, que é a que faz efetivamente a cobrança da dívida ativa do Estado, tanto tributária quanto não tributária. Eu comecei ali no setor, na Procuradoria da Dívida Ativa, e hoje sou coordenador do contencioso fiscal, que a sigla que a gente usa é a Profisco. Entendi. Quais são os principais desafios que o senhor encontra no exercício da sua profissão na Procuradoria Fiscal? Eu falo de desafios considerados, por exemplo, sob a perspectiva geográfica do nosso Estado. É um Estado grandioso. A administração tributária deve ter lá seus problemas de caráter comunicacional entre Procuradoria e Cefa. O senhor, por favor, pode nos falar sobre esses desafios? Claro. Eu acredito que as dificuldades que nós enfrentamos na fiscal são as mesmas enfrentadas por qualquer setor da Procuradoria, na verdade. Em relação a questões geográficas, é inegável, o Pará é um estado enorme, e como forma de minimizar esse problema, nós temos as nossas regionais. São 4 regionais, 2 delas trabalham com o Nordeste do estado, região do Marajó, e trabalham daqui de Belém, e outras 2 que são Santarém e Marabá, em que temos procuradores nessas cidades justamente para internalizar um pouco mais a atuação da Procuradoria e facilitar essa atuação, né? Estar mais próximos dos órgãos judiciais, que tem realmente ajudado bastante. Mas eu acho que o nosso principal desafio é de respeito ao volume de processo. Por isso que eu digo que não é só da fiscal. Todas as áreas da PGE têm esse problema. O nosso talvez seja um pouquinho mais acentuado pelo volume de execuções fiscais. Eu pedi um levantamento de mais ou menos como foi a nossa movimentação processual desde o ano passado, e o que nós temos é que em 2018 foram movimentados, só na dívida ativa, 19.200 processos. Se nós pegarmos 2019, nós já passamos muito, serão 24 mil processos, a gente está em maio. Se nós formos para o contencioso, foram tramitados desde janeiro do ano passado até hoje 23.704 processos. Isso de movimentação, fora os processos novos, execuções fiscais que foram sendo ajuizadas, novas ações do contencioso que foram sendo ajuizadas contra o Estado. Então, realmente, a dificuldade que nós temos é de organizar e gerir esse estoque enorme de processos. Isso se acentua um pouco à medida que o judiciário vai se modernizando, vai adotando sistemas de tramitação processual, principalmente o PJE aqui no Estado, e nós temos o dever de acompanhar essa modernização, tanto que nós estamos numa transição agora de sistemas para tornar mais eficiente a nossa atuação e poder lidar com, por exemplo, despachos em lote, decisões
em lote, que são publicados no PJE. O mesmo juiz pode hoje divulgar centenas de decisões, geralmente de processos repetitivos, e nós temos que ter condições de lidar com tudo isso. O Supremo disse que o protesto do crédito tributário ele é possível, não viola a Constituição. Há uma crítica muito forte ao modelo de cobrança tradicional que se dá pela execução fiscal via Poder Judiciário. Disse que é um modelo falido. O senhor concorda com essa afirmação? O Estado tem se valido muito dos protestos ou a execução fiscal ainda é um meio que o Estado se vale, de que o Estado se vale para a satisfação do seu crédito? Que a execução fiscal seja um meio de cobrança para o Estado conseguir recuperar os créditos dele é inevitável, já há décadas que nós usamos esse meio tradicional. Só que não é de hoje que ele se mostrou extremamente ineficiente, daí se falar que ele seria um meio falido. Se nós pegarmos o relatório Justiça em Números do CNJ, nós vemos, o último que eu tive acesso era de 2013, não mudou, acredito que não tenha mudado muito de lá para cá. Existiam naquela época 29,3 milhões de execuções fiscais em tramitação no Brasil inteiro, que corresponderia a 32% do total de processos. Ou seja, com uma única classe processual, nós temos 32% deles, só com execução fiscal. Só na Justiça Estadual seriam 25,6 milhões. E a taxa de congestionamento é de 89%. E só para esclarecer, essa é uma taxa que mede a eficiência dos tribunais, comparando o que entra de processo novo, o estoque e o que foi julgado. O que mostra que o judiciário não consegue dar vazão a essa quantidade gigantesca. De novo, 25 milhões de execuções fiscais só na Justiça Estadual. Então, o que a gente observa é que a arrecadação via execução fiscal não chega nem a 1% da dívida ativa. Isso não é uma realidade só nossa. É do estado do Pará, é dos municípios, é da União, é dos outros estados. Então, como forma de tornar mais eficiente a arrecadação, aumentar o percentual arrecadado, nós temos apostado muito, principalmente nos últimos anos, nas formas alternativas de cobrança. E o protesto é uma que desponta aí, que vem sendo utilizado por nós em grande escala, pelo menos desde 2017. E a experiência que nós temos, a experiência que outros estados também têm, é de que a arrecadação dos valores que são protestados é muito superior ao que a gente arrecada com a execução fiscal. E além do protesto, nós temos também cada vez mais opções no mercado. Tem a inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes. Surge hoje em dia com muita força a securitização de dívida, de contratar instituições financeiras para fazer essa cobrança. É um tema bastante contraditório, controvertido ainda, polêmico. Nós não adotamos aqui, mas está em discussão a nível nacional. Inclusive, há 2 semanas atrás, num encontro que teve só de procuradorias fiscais, foi discutido também. Teve uma oficina só sobre esse tema. Tem possibilidade de instituir um call center, alguma coisa assim, que possa entrar em contato com os devedores. Porque o nosso objetivo é que a execução fiscal, que vai continuar sendo um meio legítimo de cobrança, foque cada vez em processos mais relevantes. Tanto que foi aprovado pela Assembleia Legislativa recentemente uma lei que aumenta o piso para ajuizamento de execuções fiscais. Então, a nossa ideia, principalmente nos últimos anos, é de focar naquilo que realmente importa. Se nós pegarmos dados da dívida ativa e decompusermos eles, nós vemos que existem registrados no banco de dados da Secretaria da Fazenda mais de 300 mil devedores. Só que se nós pegarmos só os 100 maiores, eles representam 49% da dívida ativa. Se nós pegarmos os 1.000 maiores, chega a 79% da dívida ativa. Então, não justifica nós ajuizarmos tantas execuções fiscais para cobrança de créditos menores se nós temos meios alternativos. Esse é um modelo que a União já segue, né? De Já. se concentrar naqueles créditos que ela entende ser possíveis a recuperação. E a questão da transferência da responsabilidade para a cobrança do crédito tributário, talvez aí para uma instituição de direito privado, seria apenas em relação aos débitos que já estão no âmbito da Procuradoria ou desde o início? Seria dos débitos inscritos em dívida ativa. Só para esclarecimento, aqui no Pará, quem administra a dívida ativa é a Secretaria da Fazenda. Nós fazemos só a cobrança mesmo.
Mas a proposta que vem sendo discutida com muita força é que essas instituições elas fariam a cobrança daquilo que se considera como irrecuperável. Então, por que se vem considerando? Outros estados vêm considerando isso com força. Porque seria mais vantajoso receber uma parte do que é recuperável do que ficar sem nada. Do que nada, né? Quando nós olhamos a nível federal, nós percebemos que a administração tributária da União ela tem um sistema de comunicação muito eficiente do ponto de vista da fiscalização, do ponto de vista do atendimento ao contribuinte. Receita Federal e Procuradoria da Fazenda estão interligadas. Aqui no estado do Pará nós temos determinados problemas nesse sentido. Existe alguma ideia para avançar na eficiência da administração tributária nessa questão de comunicação entre Cefa e Procuradoria do Estado? Com certeza. Nós, justamente porque a administração da dívida ativa ela é compartilhada entre a Cefa, que faz a inscrição, e a PGE, que faz a cobrança, nós precisamos de um canal de comunicação muito eficiente com eles. Inclusive, aí volta de novo a questão de sistema. Nós desenvolvemos ferramentas de integração entre o nosso sistema e o sistema da Cefa para que essa troca de informações seja cada vez mais eficiente. A União Federal, por meio da Procuradoria da Fazenda, na verdade, a PGFN, ela tem uma importância muito grande no relacionamento com a Receita Federal. O que a PFN fala por meio dos seus pareceres, das suas instruções, a Receita Federal, como regra, aceita. A Procuradoria-Geral do Estado tem esse protagonismo também em relação à Cefa ou existe alguma espécie de conflito pelo meio? Não, é bastante comum que a Cefa faça consultas à PGE sobre a interpretação da legislação tributária. A diferença na posição que a PGFN adota é que, a nível federal, a legislação prevê como obrigatórios os pareceres da PGFN. Nós não temos essa previsão a nível estadual, mas constantemente são submetidas consultas à PGE. Entendi. É proposta da reforma tributária a extinção do ICMS. Existem outras possibilidades, imposto sobre valor agregado, imposto único repartido com os estados. Se eventualmente uma dessas vingar, o estado do Pará estaria preparado para essa mudança drástica? Porque desde o início do antigo ICM, os estados têm um certo protagonismo, o que eles perderiam. Como é que o senhor vê essa questão? Todas as propostas de mudança vêm sendo acompanhadas tanto pela PGE quanto pela Cefa, justamente pelo impacto que poderia ter sobre as receitas estaduais. O ICMS é, sem dúvida, um campeão de arrecadação, mas o importante, uma das principais propostas que foram discutidas, principalmente ao longo do ano passado, é de substituir o ICMS por um IVA. Apesar de o ICMS não ser um IVA nos modelos europeus ou como vem sendo adotado por outros países sul-americanos, ele é um imposto plurifásico, não cumulativo, até por determinação constitucional do princípio da não cumulatividade, e, em tese, ele foi pensado para alcançar a cada operação o valor agregado, mediante a diferença que é feito por um sistema de compensação entre créditos e débitos do imposto. Então, o importante em qualquer mudança que vier a ser feita, é que nós tenhamos um imposto não cumulativo. Nós sabemos, para o contribuinte é muito melhor, para o consumidor final é muito melhor que o imposto seja não cumulativo, para evitar a incidência em cascata. E pelo lado do Estado, é muito importante que não haja uma perda de receitas. Independentemente do mecanismo que você vai alcançar o valor agregado a cada operação, o importante é que se mantenha um nível atual de receitas que nós temos. Que se preserve a autonomia financeira do Estado. Isso. Não existe autonomia de um ente federativo se não houver autonomia financeira. E nós cairíamos numa inconstitucionalidade por violação do Pacto Federativo. Exatamente. Está muito em voga discutir reforma do Pacto Federativo, de transferir mais competências administrativas para os estados, para os municípios, desconcentrar da União uma parte disso, só que isso vem acompanhado de receitas suficientes para que os estados e municípios possam cumprir os seus deveres constitucionais.
Tá certo. Doutor Omar, muito obrigado pela sua participação aqui em nosso canal. Foi uma grande alegria tê-lo conosco e, desde já, o senhor é o nosso convidado para voltar aqui. Por favor, dê a sua palavra final. Eu que agradeço mais uma vez. Tem uma infinidade de temas importantes que nós poderíamos discutir, mas eu acredito que esses breves momentos aqui já tenham sido suficientes para passar um pouquinho da nossa atuação, introduzir um pouco de matérias tributárias que são importantes para todo mundo, que vêm sendo discutidas aí. E espero realmente poder voltar e contribuir um pouco mais. Voltará sim, voltará inclusive em um debate com outro profissional que já é conhecido nosso, o Dr. Jean Cimei, especificamente sobre ICMS. Muito obrigado. A você que nos acompanha sempre pelo Portal Roma News e pelo YouTube, obrigado mais uma vez pelo prestígio do nosso trabalho. Nós nos encontraremos na próxima semana.